Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar dentro da disciplina de Arquitetura de Computadores, do curso de Engenharia de Controle e Automação, do IFCER. Meu nome é Rafael Emerick, e a gente vai dar continuidade à nossa viagem aí na ideia da microarquitetura, e a gente está usando a arquitetura ARM como exemplo, né? Nos vídeos anteriores, a gente viu o exemplo de uma microarquitetura de ciclo único, onde todas as etapas da execução da instrução eram executadas dentro de um clock. Depois a gente viu, e para fazer isso a gente viu que a gente tinha que separar memória de dados e memória de instrução. O que a gente viu que a gente conhece, que a gente dá o nome hoje de arquitetura Harvard, né? Isso torna a microarquitetura cara, porque você tem que ter duas memórias, você tem que ter todo um hardware em paralelo ali, né? Pelo menos duas ULAs e etc. Para reduzir o custo, né, a gente viu a arquitetura de múltiplo ciclo, onde a gente consegue diminuir o tempo de ciclo, né, separando a arquitetura em etapas, né, a execução da instrução em etapas, e ajustando o clock para a etapa mais longa. Mas ainda assim, a gente fazia cada etapa por sua vez. Com isso, a gente conseguiu usar uma única memória de instrução, e sendo memória de instrução e dados, né? A arquitetura von Neumann. E a gente conseguiu reduzir muito o custo do hardware. Um hardware muito mais acessível com um clock muito mais alto. Porém, a gente viu que o desempenho, considerando o mesmo hardware, né, o desempenho é um pouco pior, apesar de ser de ciclo múltiplo. Né? Isso porque a gente não otimiza a ocupação da CPU. Né? A gente usa cada etapa de maneira individual. Para melhorar o desempenho da CPU no ponto de vista não da latência, mas da vazão, ou seja, quantas instruções a CPU consegue concluir por unidade de tempo, a gente usa a ideia de pipeline, CPU em pipeline, ou processador pipeline, né? Ou seja, CPU em pipeline. A tradução é meio difícil de assimilar, porque a ideia de pipeline vem de tubo, né? Mas se você substituir a ideia de pipeline por estágios, fica mais claro. Então, pipeline nada mais é, né, deixa eu pegar aqui, pipeline é a ideia de, né, a gente associar com paralelismo temporal. Ou seja, paralelismo temporal, para quem viu as aulas anteriores, a gente tem dois tipos de paralelismo. O espacial, onde a gente duplica o recurso físico e com dois recursos físicos a gente entrega o dobro, ou né, triplica, quadruplica, etc. Então, se a gente pensar numa fábrica de bolo, se a gente duplica lá o número de pessoas misturando, o número de pessoas juntando os ingredientes, depois misturando, o número de fornos assando, a gente vai conseguir entregar N bolos por unidade de tempo. Por quê? A gente duplicou fisicamente a infraestrutura. O paralelismo temporal vem da ideia de você fazer em paralelo no tempo, ou seja, a orquestração da execução é feita utilizando o paralelismo no tempo, como se a gente usasse um cozinheiro só, e esse cozinheiro, ao ponto que o bolo está assando, por exemplo, ele fosse lá e já começasse a fazer a massa do próximo bolo. E assim que o bolo terminar de assar, ele já tem dois bolos prontos, porque ele usou as etapas anteriores, onde a primeira etapa travava, né, para fazer outra coisa. Então, se a gente desacoplar, né, o executor da infraestrutura, o paralelismo temporal é quando o executor consegue fazer mais de uma etapa do estágio, enquanto um dos estágios está travado. Né? E com isso a gente tem paralelismo temporal, ou seja, a gente tem um recurso só sendo otimizado pelo executor, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Por isso que é paralelismo temporal.
O pipeline vem dessa ideia. Então, se a gente imaginar o pipeline, né? A gente podia imaginar aqui um tubo, né? Então, essa ideia de pipeline ela é muito comum na computação e ela geralmente está associada à ideia de paralelismo, beleza? Então, toda vez que você vê a palavra pipeline, ela vai estar associada à ideia de paralelismo. Então, para que eu uso paralelismo? Para aumentar, né, a quantidade de vazão. Então, o que significa isso? Eu quero que saia aqui, né, uma quantidade maior de tokens, de coisas, né? Eu vou dizer que o token, esse quadradinho aqui é um token, é uma coisa que eu vou entregar, que eu vou produzir. Isso na linha de produção é a mesma coisa. Então esse token, ele origina aqui da entrada, né, por um conjunto de insumos, vamos dizer assim, que seriam as instruções. Elas entram nesse pipeline e o objetivo é aumentar a quantidade de tokens sendo finalizados por unidade de tempo. Então, por exemplo, se o token for bolo, eu quero aumentar a produção de bolos. Se a gente está falando de produção de carro, eu quero aumentar a produção de carro na unidade de tempo. Em vez de produzir 5, eu vou produzir 10. E aí você pode usar paralelismo temporal ou espacial. O espacial requer você duplicar toda a tua infraestrutura. O espacial requer você otimizar a utilização da sua infraestrutura. Porém, uma sacada muito importante para viabilizar a otimização de uma infraestrutura pelo executor no pipeline é você segmentar a linha de produção, então, em estágios. Então, pipeline, além da ideia de paralelismo, né, ele tem a ideia de estágios. Então, eu vou pegar esse tubo e vou definir etapas, né? De tal forma que, considerando de forma ideal, as etapas sejam independentes entre si, né? E aí, em cada etapa, né, eu tenho aqui a etapa 1, etapa 2, estágios, né? Etapa 3, etapa 4 e etapa 5. E aí seria, se essas etapas não tiverem interdependência, ou seja, a etapa 2 não depender de nada da etapa 3 para concluir, você consegue fazer mais de uma coisa. Então, por exemplo, os primeiros ingredientes chegaram aqui, né? Eles são separados. Aqui eles são, por exemplo, misturados. Misturados com uma colherzinha aqui na panela, né? Depois eles são informados. Ó, aqui está o bolinho na assadeira. Depois eles são assados, né? Esse aqui é o meu fogão. Aqui tá lá Opa, na verdade eu queria desenhar só um aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então esse aqui é meu pipeline de bolo, beleza? Esse aqui é um forno, tá? Mas é claro que você já percebeu que é um forno. Ó, um fogãozinho aqui. E no final eu tenho lá o desenformado do meu bolo, que magicamente ficou aqui, ó, tá pronto, um bolinho lindo saindo aqui, certo? Essas etapas, em tese, elas são independentes. A partir do momento que você tem a separação dos ingredientes, você mistura e assim vai sucessivamente. Então, para esse bolo 1 sair, vou chamar aqui de bolo 1, né? Enquanto o bolo 1 tá sendo produzido, né? O bolo 2, né? Vamos dizer que o bolo 1 já está nessa etapa aqui, né? Ele está sendo assado. Enquanto o bolo 1, vamos dizer assim, o bolo 1 foi separado os ingredientes. Ok. Separou os ingredientes do bolo 1, começa a misturar. No momento que começou a separar os ingredientes, eu posso vir aqui e separar os ingredientes do bolo 2. Enquanto o bolo 3 foi informado, eu posso misturar aqui o ingrediente do bolo 2, né? Enquanto o bolo 3 está assado, eu posso informar lá os ingredientes do bolo 3 e aqui eu vou assar o bolo 2. E assim sucessivamente, né? Na próxima etapa eu vou aqui, né? Eu iria separar os ingredientes do bolo 3 e assim sucessivamente. Veja, eu começo
em cada estágio a fazer mais de uma coisa. Ó. Essa é a ideia do pipeline, ou seja, o executor ele está fazendo mais de uma coisa porque ele conseguiu organizar a linha de produção em estágios independentes e aí ele usa de maneira mais eficiente os estágios. Diferente lá do multiciclo que eu fazia um estágio por vez, aqui eu consigo, enquanto um estágio está fazendo alguma coisa, e lá eu começo a fazer outra coisa. Deu para entender? Bom, então, no caso aqui nosso, a gente não, infelizmente não está fazendo bolo, né? Seria muito bom se a gente estivesse fazendo, mas a gente está trabalhando aqui na ideia de executar instruções, né? Para executar a instrução, a gente poderia separar em vários estágios, né? Cada microarquitetura poderia escolher muitos estágios. De maneira minimalista ou básica, no nosso exemplo, a gente vai separar esses 5 estágios. Ó. O estágio 1 é a busca da instrução. O estágio 2 é a decodificação, ou seja, verificar quem são os operandos e qual é a instrução. O estágio 3 é decodificar, é executar a instrução, ir lá, executar o que a instrução pede. O passo 4 é fazer uma busca em memória, se for necessário, né? Ou atualizar a memória, se for o caso, e finalizar fazendo a atualização em registrador, que seria o passo final, ou escrever na memória, que seria o write back. Então, com esses 5 estágios que a gente viu no multiciclo, a gente vai implementar o pipeline de tal forma que eles são independentes. Então, enquanto um está acontecendo, eu posso fazer o outro. Né? E, para isso ser viável, eu preciso ter registradores. Então, qual que vai ser a ideia? Eu tenho aqui, né, um registrador, né, uma memória, e aí eu vou ter o estágio 1. Qual que vai ser o meu... Agora eu vou botar em S1 aqui, que é o fetch, né? É o estágio de fetch. Depois eu vou ter aqui um outro registrador e vou para o estágio de decode. E assim sucessivamente, nos 5 estágios. Nos 5 estágios, aqui outro registrador, o estágio de execução, outro registrador para prender o estágio, né? Para separar o estágio, para execução de acesso à memória, e por fim, outro registrador, e por fim o write back, que vai fechar, né, e ligaria aqui e fecharia o ciclo. Então cada estágio ele fica entre registradores para você garantir a organização de ciclo por avançar do clock, né? Então, de maneira bem objetiva, né, a ideia básica é essa. Ó. Então, no processador de ciclo único padrão, para eu executar toda uma instrução, eu não separo em estágios e eu tenho a execução do FET demorando ali 200 picosegundos, né? Depois eu tenho o decode mais 100 picosegundos, ó. Aqui, né? Mais 100 picosegundos aqui pro decode, mais 100 picosegundos aqui para execução, mais 200 picosegundos aqui para o acesso de leitura escrita na memória, mais 100 picosegundos para o write back, totalizando, né, quase 700, né, se a gente traçar uma linha aqui, ó, cada instrução completa aí demora aproximadamente 700 picosegundos, né? E aí a próxima instrução eu só vou começar a executar ela daqui 700 picosegundos. Então depois de quase aí, vamos dizer aqui, 1400 picosegundos, eu tenho 2 instruções completas. Beleza? Se a gente usar a mesma ideia de pipeline, ó, então o mesmo tempo de pipeline, ó, eu tenho nos 200 picosegundos aqui o fetch. Só que quando eu começo a decodificar, né, a decodificação ela gasta só 100 picosegundos, mas eu vou travar, né, o meu clock, eu não consigo variar clock, o clock é fixo, né? Então meu clock ele vai indo aqui de 100 em 100, mais ou menos aqui se eu conseguir desenhar direito, né? O que não é fácil. Aqui mais 100. Não, desculpa, de 200 em 200, né?
Desculpa. Ó. No final aqui, terminou. Eu tentei fazer uma linha marcando aí o intervalo de 200 em 200 ciclos, né? Picosegundos. Então, como o decode ele gasta só 100, ó, no caso eu usei os 100 últimos para fazer o decode. Isso aqui é da instrução 1 do código, né? Na próxima instrução, enquanto eu estou fazendo o decode da instrução 1, eu já fiz o fetch da 2 aqui. Ó, o fetch da 2 aqui. No terceiro clock, né, que vai de 400 a 600, eu estou executando a primeira, eu estou decodificando a segunda e eu estou fazendo a busca da terceira. No próximo clock, né, então, ó, clock 1, clock 2, clock... Não, vou botar aqui, peraí, aqui não. Ó, clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6, clock 7 e clock 8, né? Que tá fora aqui. Clock 8. Então no clock 4 eu tô fazendo acesso, leitura na memória, executando a 2 e decodificando a 3. No clock 5 eu faço o write back da primeira, o acesso à memória da segunda e executo a terceira. No clock 6 eu faço a finalização, o write back da segunda. E aqui no clock 7 eu terminei as 3. Então, repara, no mesmo tempo aqui eu executei 3 instruções. Quer dizer, num tempo até menor, né? Ó. Então, num tempo menor, eu executei 3 e aqui eu executei 2. Ou seja, eu otimizei a ocupação, né, a vazão do meu processador usando de paralelismo temporal. Ou seja, o que estava ocioso eu botei para trabalhar. A ideia é basicamente essa. Beleza? E aí, para finalizar a ideia de como seria isso, né? Um exemplo concreto, né? Aqui eu tenho essas instruções sendo executadas no tempo, ok? Então aqui eu tenho essa sequência de instruções e o tempo, né, aqui no nosso hardware hipotético, beleza? Então primeiro essa, depois essa, né? Essa aqui seria a sequência. É um programa, né? Então, no primeiro clock eu vou fazer o fetch do LDR, depois no segundo clock eu faço o decode do LDR, ele descobre lá que ele descobre que é um LDR aqui, né, nesse estágio, descobre que os operandos é o R0 e o imediato 40, e nesse mesmo ciclo ó, eu aproveito e utilizo o estágio anterior e já faço o fetch do add. Eu pego lá a instrução add. No terceiro clock eu executo a soma do R0 mais 40, decodifico os parâmetros de entrada da instrução aqui, né? Descubro que os parâmetros é o R9 e o R10 e faço o fetch da terceira. No quarto ciclo eu faço a leitura da memória e eu vou lá, busco, né, o endereço correspondente a R0 mais 40, pego o conteúdo e no quinto estágio eu vou lá e atualizo. E aí eu estou executando o add aqui, eu estou decodificando o sub e eu estou fazendo o fetch do end. E no final de 10 ciclos, né, a gente terminou as 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruções. Então, com isso, ó, a gente vai avançando estágio a estágio e consegue, num espaço de tempo menor, entregar mais token, ou seja, executar mais instruções. Essa é a ideia de pipeline. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente implementa esse pipeline numa microarquitetura ciclo único, Harvard, né, que a gente viu, simplesmente como exemplo. A maioria, né, hoje todos os processadores e microcontroladores usam de pipeline para aumentar a vazão, né? A maioria dos microcontroladores também utilizam pipeline para conseguir entregar mais tarefa, mais instrução realizada no tempo. Então esse conceito é muito importante e ele é um exemplo lá do paralelismo temporal que a gente viu no começo do curso. Espero que tenha ficado clara a ideia de pipeline. No próximo vídeo a gente vai mostrar a implementação disso e as consequências, né,
na microarquitetura que a gente está usando aqui de exemplo, ok? Até lá e um abraço.